Pessoal, alguns minutinhos. Antes da gente começar de fato a nossa aula, vocês que já estão comigo, gostariam de perguntar alguma coisa, alguma dúvida pontual nos processos de eletrização? Porque hoje a aula vai ser sobre força elétrica. Sabe aquela força que aparece quando um corpo ou é atraído ou repelido por outro? É sobre essa força que a gente vai conversar, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida pontual, vou até abrir aqui o nosso canal de comunicação, né? Se vocês tiverem. Oi, pois não, pode falar. Então, você tem que entender o seguinte: desde a esfera do eletroscópio até as folhas, é um único condutor. Então, se uma folha está positiva, a outra também está, porque é um único condutor, certo? Por isso que ela se abre. Agora, a esfera, tá? Se você chega próximo a essa esfera com um corpo eletrizado positivamente, tá? O que que acontece? A esfera, tá? E o fio mais as folhas são um único condutor. Haverá uma separação de cargas. Então, a esfera, o que que vai acontecer? Ela vai ficar negativa e as folhas vão ficar positiva, enquanto você tiver com o condutor, com o corpo eletrizado perto dela, entendeu? Há uma separação de cargas, porque o eletroscópio, inicialmente, ele está neutro, né? Certo? É como se fosse um condutor único. No condutor que está neutro, eu não tenho. Quando você chega com um corpo eletrizado, a extremidade próxima a ele não está positiva e a outra não está negativa, tá? A extremidade próxima do corpo do eletroscópio é a esfera. E as folhas é a extremidade, mas o quê? Distanciada, tá? O eletroscópio ele só serve para detectar a presença ou não de carga elétrica. Se você chega com um corpo eletrizado, opa, as folhas se abrem. É para isso que ele serve, entendeu? Sim, porque as folhas, elas pertencem o quê? Ao mesmo condutor. É um papel alumínio que você dobra e ele fica o quê? Com duas folhinhas. Tá? Então, como é o mesmo condutor, tá? Se ambos ficarão positivo e vão se repelir, e ambos ficarão o quê? Negativo, se for o caso, e vão se repelir. Quando você afasta o corpo eletrizado, aí as folhas voltam ao normal. Entendeu? Nada. Bom, agora vamos começar, pessoal. Antes de mais nada, alguns alunos fizeram uma observação extremamente pertinente e importante. Professora, a gente precisa mandar os exercícios que estão no roteiro, precisa enviar para você? Sim, precisa, tá? Mesmo quando eu não falo, não esqueça de enviar, precisa enviar, porque por enquanto é a única forma que eu tenho para avaliar vocês, tá? Então, mesmo que eu não coloque para enviar, por favor, enviem, senão eu não tenho como avaliar vocês, tá bom? Beleza? Era essa a observação que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Gente, na aula de hoje, a gente começa a estudar a força elétrica. Essa força elétrica, também conhecida como força de Coulomb,
está na página 16 do livro de vocês. Então, vão até a página 16, está escrito Lei de Coulomb, tá? Coulomb foi um grande físico e a gente deve a ele a descoberta de como calcular o módulo desta força. Primeiro, se é uma força elétrica, ela vai aparecer quando existem cargas, né? Então, esta força, ela depende, eu já adiantei na aula de ontem, ela depende do meio. O que que é o meio, Cidinha? Bom, você pode ter ar, você pode ter óleo, você pode inserir cargas elétricas lá, corpos eletrizados, tá? Dentro do óleo, tá? Dentro, imerso no ar, né? Quando um corpo está eletrizado, ele está imerso no ar. Alguns fizeram aquele experimento, nem todos, tá? Mas não era obrigado, tá? Dos papeizinhos com o pente, né? E aí vocês não eletrizaram o pente? É um corpo eletrizado imerso no ar. Se você pega esse mesmo corpo eletrizado e coloca ele dentro do óleo, a resposta para essa força elétrica será diferente. Coulomb percebeu isso. Então, depende do meio, então a gente chama isso de constante eletrostática, e ela possui um valor constante. Essa força ela é proporcional, tá? Às cargas envolvidas, tá? Quanto de carga cada corpo tem, tá? Quanto maior a quantidade de carga envolvida, maior é a minha força. E a gente sabe que a força elétrica, quanto mais próximos dois corpos estiverem, maior é essa interação, que pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Vimos também nas aulas iniciais de eletrostática, tá? Que cargas de mesmo sinal se repelem, mais e mais se repelem, menos e menos se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem, tá? Então, Coulomb percebeu que a força é proporcional ao produto das cargas, tá? Porque quanto maior carga, maior a força, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Quanto mais próxima essas cargas estiverem, maior seria o quê? Essa interação, maior seria essa força elétrica, tá? Isso ele percebeu utilizando, tá? De um experimento e depois que ele fez vários ensaios, aí sim, ele formulou esta lei conhecida como Lei de Coulomb, tá? O que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou compartilhar uma tela que é a página do livro de vocês, e depois eu vou compartilhar uma tela que é do Word, e aí eu vou mostrar como é que vocês colocam essas forças, ok? Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos compartilhar, tá? Ó, o livro de vocês, tá? Ó, ele está aqui, ó. Eu tenho esta tela aqui, ó. Lei de Coulomb, tá? Ó. Aqui foi o que eu falei há pouco com vocês, turma, ó, sobre a lei dele, ó, aqui, ó, vou circular, tá? Essa lei diz o seguinte, tá? Que a força elétrica, ela é o quê? Proporcional primeiro, inversamente proporcional, perdão,
a 1 sobre d ao quadrado. Ou eu posso falar que ela é proporcional a 1 sobre d ao quadrado ou inversamente proporcional à distância ao quadrado. Dá no mesmo. Segunda situação que ele descobriu, que nós comentamos anteriormente, que a força ela é proporcional ao produto pelas cargas. Observem aí que eu estou considerando um corpo com uma carga Q maiúsculo e uma carga Q minúsculo, tá? Reparem que mesmo que essas cargas sejam negativas, força é uma grandeza vetorial. Eu trabalho com o módulo dessa carga. Então, você nunca terá uma força negativa. Por isso que é importante a análise vetorial. Porque quando você faz a análise vetorial, e a gente vai mostrar agora, tá? Você já está trabalhando com o sinal mais ou menos, tá? Então, aqui você pode deixar em módulo. Moral da história, pessoal. Aqui nós temos o quê? Olha só, o resultado, tá? Da lei de Coulomb, onde vocês podem observar, tá? Que aqui, ó, eu tenho K. O que é aquele K? Vocês lembram que eu disse para vocês que depende do meio, tá? Então, é uma constante que chamada também de constante eletrostática, tá? Aqui o produto das cargas, tá? E aqui, ó, inversamente proporcional à distância ao quadrado. Gente, o que me interessa é exatamente isso, tá? Essa é a lei de Coulomb. Recordando, no sistema internacional, força é dado em o quê? Opa, deixa eu minimizar aqui, gente. Força é dado em newtons, tá? Certo? Carga é dada em Coulomb, tá? Em homenagem a Coulomb. E distância, metros, tá? Como é o quadrado, ficaria metros ao quadrado, ok? Pessoal, em seguida, ó, vamos passar para cá. Olha, esta situação aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve, ok? Tá bom? Por isso que agora a gente volta, tá? Ó. Voltamos, tá? Ó. E em seguida a gente vai compartilhar o quê? Uma tela do Word. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão colocar as forças, ok? Então vamos lá. Olha só, eu já deixei um pouquinho preparado. Qual é a situação problema? Vamos imaginar que, no primeiro caso, tá? Eu tenho a carga Q, ó, a carga Q, ela seja o quê? Positiva, ok? Ela é positiva. E Qzinho, positiva, tá? Ambas as cargas são positivas, ok? Tá. Muito bem. Eu tenho uma carga aqui fixa, uma carga aqui fixa, tá? Elas estão distantes por uma distância d, tá? Gente, como essas cargas são positivas, tá? O que pode acontecer? De acordo com a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. O que diz o princípio da ação e reação? Toda ação gera uma reação de mesmo módulo, tá? Mesma direção, tá? Sentidos opostos, tá? Como essas cargas, tá?
elas são positivas, elas vão se afastar. A tendência é sofrer o quê? Repulsão. Elas estão fixas, mas se elas forem soltas, elas se repelem, tá? Então, vejam bem, aqui vai aparecer uma força de repulsão e aqui também. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Como que vai aparecer essa força de repulsão? Aqui, ó, vai aparecer uma força de repulsão, tá? E aqui, pessoal, vai aparecer também, ó, uma força de repulsão. Percebam, olha só, essa força e essa, ambas possuem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade, o mesmo valor. Como é que eu calculo essa intensidade? A gente viu. F igual a constante K, que já já eu vou falar quanto ela vale, vezes o produto das cargas, tá? A carga Q vezes a carga Qzinho em Coulomb, dividido pela distância ao quadrado. O módulo é esse. Depois a gente resolve um exercício, o quê? Com valores numéricos, tá? O que me interessa agora são análises vetoriais, tá? Que vocês têm que colocar. Muito bem. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, essa força e essa, como eu já disse, possuem o mesmo módulo, ó, a mesma direção, ambas estão dispostas horizontalmente. Sentidos opostos, a força na carga Q maiúsculo, ela está no sentido para a esquerda. A força na carga minúscula, ela está num sentido para a direita, tá? Então, sentidos opostos e em corpos diferentes, tá? Essa força está na carga Q maiúsculo e esta força está na carga Q minúsculo. Esse foi o primeiro exemplo, tá? Ó, o primeiro exemplo, tá? Ó, onde Q é positiva e Qzinho é positiva. Agora a gente vai para o segundo exemplo. Eu vou manter o quê? Tá, ó. Opa. Q positiva e Qzinho, o quê? Negativa. Tá? O meu exemplo agora é esse. Bom, Q positivo e Q negativo, tá? O que que acontece? Atração. Isso valeria também se Q maiúsculo fosse negativa e Q minúsculo fosse positiva. Atração. Muito bem. Se eu libero essas cargas, elas vão sofrer o quê? Uma atração. Então, vamos colocar o quê? Fazer a análise vetorial, tá? Nesta carga, eu vou ter uma força nesse sentido, e nesta carga aqui, ó, eu vou ter uma força em sentido o quê? Contrário. Só que essas duas forças agora, ó, de acordo com a terceira lei de Newton, tá? Ação e reação, tá? Obedece mesmo módulo, tá? Mesma direção, sentidos opostos, estão em corpos diferentes. Essa análise nos exercícios é de suma importância. É por isso, gente, que quando eu vou calcular o módulo, eu não coloco o valor negativo. Por quê? Eu já estou considerando esta situação aqui quando eu faço essa análise vetorial, ó. Perceberam? Por isso que na relação
que é o quê? F igual, tá? Ó, vamos fazer bonitinho aqui, ó. F igual, tá? Ó, demora um pouquinho para carregar, mas ele consegue. Vamos lá, ó. Eu tenho K maiúsculo vezes, tá? Eu vou colocar aqui o módulo, faz de conta que esse é o módulo, tá? Ó, vezes o quê? O módulo, ó, tá? Dividido por D é ao quadrado. Aqui, ó, ao quadrado, tá? Não vai, mas tudo bem, eu teria que inserir de novo. Mas é ao quadrado, tá bom, pessoal? Olha aí, tá? No caso, aqui, ó, eu não colocaria o valor negativo. Por quê, pessoal? Eu já fiz a análise aqui, ó, percebe? Tá? Lembrando, pessoal, essa constante eletrostática no meio, né? No ar, no vácuo, ela vale, a gente sempre usa esses meios, 9 vezes 10 a nona, tá? A unidade sistema internacional, tá? O K é sempre o quê? Constante, tá? Porque a gente sempre vai usar no ar ou no vácuo, tá? É evidente que, se o K tiver outro valor, ele será dado, mas é sempre constante. Entendam o K também como um valor, um fator de correção para esta relação ser o produto, tá? Dividido pela distância ao quadrado. O que me interessa é isto daqui. Cidinha, e as cargas? Bom, as cargas, tanto Q maiúsculo e Q minúsculo, tá? Ó, em coulombs. Ou seja, Czão. E a distância, o quê? Dzinho, tá? Metros, tá? Vamos imaginar agora um exemplo numérico, tá? Tudo bem? Vamos imaginar que eu tenho uma carga Q, tá? Igual a 3 coulomb, uma carga Qzinho igual a 2 2 coulomb, 6, vamos colocar aqui para melhorar, fazer uma continha bacana. 6 e aqui 3, tá? 3 coulomb, tá? E a distância entre essas cargas é igual a 3 metros. Eu quero saber qual é o quê? A força, tá? Certo? Tudo bem? Bom, pelo desenho, tá? Ó, pelo valores, né, dessas cargas, ambas são positivas, tá? Então, a gente volta naquela questão, se eu pedir a análise vetorial, vocês vão colocar o quê? Ó, ambas, ó, sofrerão o quê? Uma força de repulsão, certo? Ó, ambas sofrerão uma força de repulsão, ó, certo? Se eu pedir a análise vetorial, vocês vão ter que deixar o quê? Desta forma, tá? E por quê? Vocês têm que me dar o quê? As características desse vetor. Então, o módulo dele nós vamos calcular. A direção eu sei que é o quê? Horizontal. E o sentido? Qzão para a esquerda, Qzinho para a direita. Agora vamos calcular o módulo, tá? O módulo, o que é? F igual. Vamos inserir novamente a minha equaçãozinha, tá? Eu já vou substituir os valores, tá? 9 vezes 10. Pessoal, aqui, ó, o 9 não sobe, não, tá? Ó, nona. Vamos fazer diferente, ó.
senão vai ficar confuso. Ó, 9 vezes 10 elevado à nona, vezes. Qual o valor de quê? Como ambas são positivas, eu não preciso colocar o módulo, né? 6 vezes 3, tá? Tudo isso, tá? Dividido, tá? 3, o quê, pessoal? Ao quadrado, certo? Moral da história. F igual. Pessoal, quanto que é 3 ao quadrado? Olha só que bacana, ó. 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Vezes, tá? 6 vezes 3, 6 vezes 3, que dá 18, tá? Dividido por 9. Ah, olha aí que bacana. 9 dividido por 9 vai embora, certo? Simplifico. Ou seja, teremos o quê? F igual a 18 vezes 10 elevado a 9. Essa resposta está bacana? Não. Por quê? De acordo com os critérios, tá? Notação científica, este número, ele tem que ser o quê? Menor que 10. Então, eu tenho que deixar esse número 1,8 vezes 10. Para eu deixar esse número 1,8, tá? 18 é igual a 1,8 vezes 10, o quê? A primeira, né, gente? Tá? Só que 10 elevado à primeira, tá? Ó, vezes 10 continua o quê? 9, que era esse daqui, certo? Tudo bem? Ó, 1,0 vezes 10 não é 18, porque eu não posso alterar esse número. Então, minha resposta final de módulo é o quê? Tá? 1,8 vezes 10 elevado a 10, o quê? Newtons. Isso daqui é o módulo da força. Direção. Direção, pessoal. A força tem direção o quê? Horizontal. Sentido. Bom, a força que está sendo aplicada, tá? Na carga Q maiúsculo, tá? Ó, tá? Ela tem sentido para esquerda. E a força que está sendo aplicada, tá? Na carga Q minúsculo, tá? Ela tem sentido para direita. Acabou. E o módulo de ambas é esse valor, tá? Ó, daqui, ó, a situação, ó, está aqui, tá? Toda a resolução aqui, ó, tá? Isso vai ficar gravado, tá bom? Gente, e se essa situação tivesse com os mesmos dados, tá? Só que agora Q1 seria negativa, pessoal. O que mudaria? Mudaria o quê? Mudaria o módulo? Não. Mudaria a direção? Não. Mudaria só o sentido, tá? Sentido de F, que seria o quê? Para o quê? Direita e de F, quezinho para esquerda, tá? Porque agora o sentido ficaria o quê? Um para cá e um para cá, tá?
certo? Tudo bem? Pessoal, eu não sei se vocês querem dar um print aí, eu espero, ó, um tempinho, quem quiser, ó, eu vou selecionar, ó, tudo isso daqui com um menor, tá? Ó, vou selecionar aqui, ó, com 12, aí dá para você dar, ó, vou selecionar com 10. Dá para vocês fazerem um print, ó, de tudo, ó. Tá vendo, ó? A resolução, tá? Do nosso exemplo, tá? Beleza? Beleza, tá? Então, agora, voltamos aqui, tá? Ó. Pessoal, a ideia agora é essa, turma. A ideia é vocês perguntarem agora o que vocês não entenderam, tá? Então, ó, vocês podem, um de cada vez, abrir o microfone e perguntar, ou perguntar pelo chat. Não tem problema nenhum, tá? Beleza? Ó, tá aqui. Vamos lá. Fiquem à vontade. Dúvidas? Num dos roteiros, pessoal, vocês terão que fazer os exercícios, tá? Que estão na página 21, tá? São extremamente fáceis. E num outro roteiro já vem exercício mais elaborado, tá? Então, na próxima aula, eu vou ensinar como é que vocês fazem, tá? Quando a gente tem o quê? Mais do que duas cargas. Eu posso ter 3 cargas, tá? 4, quantas forem. Elas precisam estar alinhadas? Não. Elas podem estar, tá? Cada uma no vértice de um quadrado, no vértice de um triângulo, pode, tá? Aí eu faço a análise vetorial, tá bom? A análise vetorial é a primeira coisa que deve ser feita, tá? Na realidade, pessoal, eu entendo o seguinte: vocês têm que entender, né? Tem que dar uma lida, processar todas essas informações e tentar resolver. Então, na página 21, o exercício 1 é extremamente simples. É meramente substituir na lei de Coulomb. K vezes produto das cargas. Na lei de Coulomb, sempre aparece 2 cargas. Então, vocês vão fazer sempre de 2 em 2, dividido pela distância ao quadrado, tá bom? É isso, gente, tá? Então, se ninguém tem dúvida, meu grande beijo, saudade de vocês, meu abraço. Quem não tiver dúvida, pode sair. Quem tiver, pode perguntar agora, ok?